Maravilha. A paz do Senhor. Muito bom, muito bom. Já temos 13 pessoas chegando no nosso culto. Vai se assentando. Vai chegando aí, vai se alocando. Vê um melhor local para você sentar aí em nosso culto. Maravilha. A paz do Senhor, Carol. Deus te abençoe, minha filha. Vai se assentando, ainda tem mais gente. Coloca no grupo aí, vão chegando. Daniel está na área. Maravilha, paz do Senhor. Amém. Sua saúde vai ser abençoada em nome de Jesus. A paz do Senhor, Mãe Josefa. Maravilha de Deus. Isso, vai chegando, já temos 14 pessoas aqui. Para me iniciar a palavra, para a gente não estender muito, né? A gente vai trazer uma palavra. Meu amigo Abner, isso aí é músico de valor de Elion. Deus te abençoe, meu amigo. Bem-vindo ao culto. Graças a Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Nesse momento que muitos precisam de uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. Muitas coisas estão acontecendo, muitas pessoas estão passando por situações difíceis, mas Deus ainda continua a guardar a sua igreja, porque Deus ele é fiel. Eu postei hoje cedo no grupo, nós às vezes ficamos distantes uns dos outros, né? Mas não separados. A gente está distante, mas não está separado. Hashtag TMJ, tamo junto, é bênção de Deus. Vamos iniciar aqui. Salmos de número 46, Salmo de número 46, ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aqui nós temos já no verso tensa, ou duas palavras, refúgio, palavra fortaleza. O interessante é que o salmista, ele começa o Salmo de número 46, dizendo que Deus é o refúgio e que ele é a fortaleza. O que é o refúgio? O refúgio é um local onde é utilizado como esconderijo, o refúgio é um local onde as pessoas se resguardam. O refúgio é um local onde você aproveita para poder renovar as suas forças. Mas Deus ele é tão tremendo que ele diz que ele não só é o refúgio, como ele também é a fortaleza. No refúgio você se esconde e na fortaleza você se resguarda. Fortaleza é para guardar coisas de valor, fortaleza é para guardar a cidade, fortaleza é para guardar a liderança, fortaleza é para guardar o rei. E o nosso Deus ele é tão tremendo que ele não só é o refúgio, como ele também é a fortaleza. O momento que nós passamos é um momento bastante delicado. Seria deveras hipócrita se eu não fizesse um comentário acerca desse fato que nós estamos passando. Mas eu ouvi uma palavra hoje pela manhã que dizia que Deus ele proporciona alguns momentos ou permite que algumas coisas aconteçam para que nós possamos refletir e nos achegar a Ele. A gente vê que o povo de Israel ele passava por determinadas situações para que eles pudessem se achegar a Deus. Eu tenho nesses momentos um momento onde nós precisamos cada vez mais nos achegar ao Senhor, buscar mais desse Deus que é refúgio, buscar mais desse Deus que é fortaleza. E ele continua dizendo: pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ele está falando de coisas extraordinárias que podem acontecer, coisas extraordinárias que podem se suceder. E ele vai dizer que, pelo que temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E ele diz: Deus está no meio dela, não será abalada.
Deus a ajudará ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a calamidade ela pode se levantar, ela pode se estabelecer, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Deus ele continua no trono, Deus ele continua sabendo de tudo o que acontece. A palavra de Deus ela diz que Deus é onisciente, ele sabe de tudo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. O que nós, como servos de Deus, precisamos entender é que a nossa confiança deve estar inteiramente no Senhor. A nossa confiança ela deve estar inteiramente no Deus da nossa salvação. A nossa confiança ela deve estar inteiramente naquele que tem poder para fazer todas as coisas. Porque é em momentos em que nos falta o chão, é em momento em que nos falta a confiança, muitas das vezes, é que devemos lembrar que existe um Deus que cuida de nós, que existe um Deus que nos ama, que existe um Deus que está em todo o tempo com as suas mãos estendidas para abençoar todo aquele que o busca. O nosso Deus é um Deus que veio não para somente os crentes, como é dito, mas é um Deus que veio para a humanidade. A palavra de Deus é para a humanidade. E esse Deus que veio para toda a humanidade é o mesmo Deus que está com a sua mão estendida nesse momento sobre a nossa vida. Enquanto nós estamos aqui falando acerca da palavra, enquanto nós estamos aqui vislumbrando aquilo que ele disse no Salmo de número 46, dizendo que ainda que as águas rujam e se perturbem, o nosso Deus continua no controle. A palavra de Deus ela diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A palavra de Deus ela diz que se Deus ele não for à nossa frente, a gente não consegue galgar a vitória. E isso é algo que deve confortar a nossa vida. Porque o mesmo Deus que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, é o Deus que está guardando a nossa vida até esse momento. Porque é bem da verdade, se nós estamos de pé, se nós estamos com saúde, se a nossa família está bem, se nós temos a possibilidade, de repente, alguns de nós, de fazer uma quarentena com saúde dentro de casa, devemos louvar o nome do Senhor, porque muitos de nós ainda não têm, né, e eu acredito que não vai ter nenhum caso em sua casa, mas ainda que tenha, no final dessa live que nós vamos estar orando pela tua vida, nós vamos estar orando pela vida da tua família, porque o Senhor é um Deus que nos sara. A palavra de Deus ela diz no livro de Êxodo, eu sou o Deus que te sara. Eu acredito ainda em um Deus que não só cuida de nós nos mínimos detalhes, como ele tem a cura para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa saúde. Claro, devemos tomar os cuidados necessários, mas devemos primeiro confiar em Deus, porque ele é o Senhor da nossa vida. E a palavra de Deus ela vai dizer, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele se levantou e a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A palavra de Deus para mim e para a tua vida é, você não está sozinho. A palavra de Deus para minha e para a tua vida é, o Senhor se levantará e nos dá vitória. A palavra de Deus ela diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Ele diz que sará a terra quando nós conclamamos um culto no lar, quando nós conclamamos que está orando em torno desta situação. A igreja tem o poder nas mãos. A igreja está com o poder nos seus joelhos. Quando nós pensamos em um Deus que pode fazer todas as coisas, na verdade, o que devemos tomar o cuidado é que, senão nós limitamos o poder de Deus. Por que, Luiz, que nós podemos limitar o poder de Deus? Limitamos o poder de Deus quando nós não agimos, mas nós estamos em ação. A igreja está em ação, você está em ação. A oração que você fez no dia de hoje, ainda que tenha sido uma oração de 2 minutos, tem poder para chegar ao trono da graça. O momento que você se reuniu
com a sua família e fez uma oração de 5 minutos, essa oração tem poder para chegar ao trono da graça. De repente a gente pensa, não, mas eu sou pequeno, eu não sou um pastor, eu não sou alguém de nome, mas a tua oração tem poder, porque o que vai mover não é aquilo que você é, mas aquilo que você faz. O que vai mover a mão de Deus não é aquilo que você é, mas a fé que você tem. E a tua fé, a palavra de Deus, ela diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, algo que é do tamanho da cabeça de um alfinete, para quem já viu um grão de mostarda, ele disse que se tivermos uma fé do tamanho daquele grão de mostarda, a gente pode dizer para o monte, saia daqui e vai para o meio do mar, e ele vai para o meio do mar. O que eu entendo com isso? Eu entendo com isso que o que você tem é importante demais. Por quê, Luiz? Porque o que você tem é o Espírito Santo de Deus. Ore por esses dias, aproveite o momento que você está em casa, reúna a tua família, faça estudos bíblicos. Eu vou estar lá no WhatsApp do grupo da igreja, colocando alguns estudos. Faça isso. Procure um assunto que você goste e comece a estudar. O momento é de ter. Às vezes a gente pensa, poxa, não vai ter culto na igreja tal, não vai ter culto na igreja tal. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o local onde Deus habita. A igreja pode fechar, os templos podem fechar por um momento, mas a igreja continua funcionando na terra. Por quê? Porque a igreja é você. Quando você e a sua casa se reúnem, o céu se volta para a sua casa. Quando você e a sua família se reúnem, o céu se volta para aquele lugar. A palavra de Deus ela vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão agravados, a sua mão não está encolhida. Quando você ora, Ele estende a mão e as coisas começam a acontecer. Quando você ora, Deus visita. Quando você ora, Deus cura. Quando você ora, Deus repreende. É você que vai fazer. Ah, eu estou esperando alguém chegar em minha casa para me fazer. Não, se reúna. Reúna-se com a sua família nesses dias. Hoje foi dia de culto no lar. Tivemos os irmãos postando no nosso grupo de WhatsApp da igreja, postando a família reunida. Aquele, eu não tenho muita gente na minha casa, foi para casa de um amigo mais próximo. Eles cultuaram ao Senhor. Ali o Senhor se manifestou, cantaram louvores. Poxa, Luiz, mas como é que eu faço um culto no lar? Você vai ler, vai cantar um hino, vai ler uma palavra, alguém vai explanar uma palavra, mas ninguém sabe explanar uma palavra aqui na minha casa. Tudo bem, você lê somente, faz uma oração, ore pela família, ore que é um momento de comunhão. Você fazendo na sua casa, eu fazendo na minha casa, as 23, 25 pessoas que estão aqui, 23 pessoas fazendo na sua casa, nós teremos uma igreja efetivamente em movimento. Por quê? Porque o que move a mão de Deus é a nossa fé e a oração da igreja. À medida que nós vamos movendo com a oração, as coisas vão se dissipando. E eu não tenho dúvida que o Senhor vai agir porque a igreja está em oração. Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu vou ler mais uma vez o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não importa qual seja a angústia, Ele está presente, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio. Aqui o há está no sentido de existir. E ele diz, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se estremeceu. O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó é o nosso... É Ele que está conosco, é Ele o nosso refúgio, é Ele que vai nos guardar. Se essa palavra, ela foi boa para você, comente aí, dê um glória a Deus, dê um aleluia, porque Deus, Ele poderosamente vai estar agindo no meio das famílias
durante esses dias, porque as famílias estarão reunidas e de casa em casa Deus vai operar o seu poder e o Brasil, assim eu creio, será mudado pelo poder da tua oração. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente, porque Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e certamente Ele é a nossa fortaleza. Deus te abençoe, certamente amanhã estaremos aqui novamente com essa live. Está aí conosco a Fatinha, nossa irmã, obreira Ana Cláudia está na área, Zilai, Rejane, Deus te abençoe. Avise os irmãos que teve essa live aqui e que certamente nós faremos outras vezes aqui para estar abençoando os irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado, esse humilde servo ter trazido uma reflexão, né? Uma reflexão para a nossa vida. Deus vos abençoe. A paz do Senhor!